Outra classe de palavras. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, indicando-lhe o gênero e o número, determinando-o ou generalizando. Os artigos podem ser classificados como definidos ou indefinidos. Os artigos definidos são representados pelas palavras o, a, os, as. Eles determinam os substantivos. Trata-se de um ser já conhecido, denota familiaridade. Vejamos o emprego do artigo na seguinte frase: a lição que aprendi hoje foi simples. Já o artigo indefinido é representado por um, uma, uns, umas. Trata-se de um ser desconhecido, dá ao substantivo valor vago. Uns convidados virão à nossa festa hoje. A próxima classe de palavras é o adjetivo. O adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau, que modifica um substantivo atribuindo-lhe uma qualidade, estado ou modo de ser. Laranjeira florida, céu azul, mau tempo. Os adjetivos classificam-se em simples, compostos, primitivos, derivados e pátrios. Os adjetivos simples apresentam um único radical, uma única palavra em sua estrutura: alegre, medroso, simpático. Os adjetivos compostos apresentam mais de um radical, mais de duas palavras em sua estrutura: estrelas, azul claras, sapatos, marrons, marrom escuros. Os adjetivos primitivos são os que vieram primeiro, dão origem a outras palavras: atual, livre, triste, amarelo, brando. Os adjetivos derivados são aqueles formados por derivação, vieram depois dos primitivos: amarelado, ilegal, infeliz, desconfortável. Os adjetivos pátrios indicam procedência ou nacionalidade, referem-se a cidades, estados, países. O adjetivo pátrio de Amapá é amapaense, Amazonas, amazonense. Pode-se utilizar os adjetivos pátrios compostos como afro-brasileiro, anglo-americano, franco-italiano. Existe também a locução adjetiva, que é a expressão que tem o mesmo valor de um adjetivo. É formada por preposição mais um substantivo. Vejamos algumas locuções adjetivas: de anjo, angelical; de abdômen, abdominal; de abelha, apícola; de águia, aquilino. Como palavra variável, sofre flexões de gênero, número e grau. No gênero, temos uniformes e biformes. O gênero uniforme tem forma única para o masculino e o feminino. Funcionária competente, funcionário competente. Nos biformes, troca-se a vogal A pela vogal O, ou com o acréscimo da vogal A no final da palavra. Ator famoso, atriz famosa. Jogador brasileiro, jogadora brasileira. O plural dos adjetivos simples flexiona de acordo com o substantivo a que se refere: menino chorão, meninos chorões; garota sensível, garotas sensíveis. Quando os dois elementos formadores são adjetivos, só o segundo vai para o plural. Questões político-partidárias: olhos castanho claros. Senadores, democrata, cristãos. Quando for um adjetivo composto, formado
de adjetivo mais subjetivo, referindo-se a cores, o adjetivo cor e o substantivo permanecem invariáveis, não vão para o plural. Terno azul petróleo, no plural fica ternos azul petróleo. Saia amarelo canário, saias amarelo canário. O grau do adjetivo exprime a intensidade das qualidades dos seres. O adjetivo apresenta duas variações de grau, comparativo e superlativo. O grau comparativo é usado para comparar uma qualidade entre dois ou mais seres, ou duas ou mais qualidades de um mesmo ser. Pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Quando for de igualdade, ele iguala duas coisas ou duas pessoas. Sou tão alto quanto você. Ou seja, as duas pessoas têm a mesma altura. Quando for de superioridade, iguala duas pessoas ou coisas, sendo que uma é mais do que a outra. Minha amiga Manu é mais elegante do que eu. Sendo assim, das duas, a Manu é mais. Este podendo ser analítico ou sintético. Analítico é usado mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. O salário é mais pequeno do que justo. Quando comparamos duas qualidades de um mesmo ser, podemos usar as formas mais grande, mais mal, mais bom e mais pequeno. Quando for sintético, é usado bom, melhor, mal, pior, grande, maior, pequeno e menor. Esta sala é melhor do que aquela. Já quando for sintético de inferioridade, um elemento é menor do que o outro. Somos menos passivos do que tolerantes. O grau superlativo apresenta característica intensificada. Pode ser absoluto ou relativo. Absoluto, atribuída a um só ser, de forma absoluta. Pode ser analítico ou sintético. Analítico é um advérbio de intensidade muito, intensamente, bastante, extremamente, excepcionalmente, mais um adjetivo. Nicole é extremamente simpática. Quando for sintético, é um adjetivo mais íssimo, imo, ílimo ou érrimo. Minha comadre Maria é agradabilíssima. O relativo ressalta a qualidade de um ser entre muitos com a mesma qualidade. Pode ser de superioridade. Mariana é a mais prendada de todas as suas amigas, ou seja, ela é a mais de todas. De inferioridade. Paulo é o menos tímido dos filhos. Os numerais exprimem quantidade, posição em série, multiplicação e divisão. Daí a sua classificação respectivamente em cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. O numeral cardinal indica número, quantidade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 30, 100, 200, 900, 1000. O numeral ordinal indica a ordem ou posição: primeiro, segundo, terceiro, quinto, oitavo, nono, quingentésimo, septigentésimo, milésimo. O fracionário indica uma fração ou divisão: meia, metade, terço, quarto, décimo, dozeavos, trintaavos, centésimo, trecentésimo, milésimo. O multiplicativo indica a multiplicação de um número: dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sétuplo, ondécuplo, duodécuplo, cêntuplo. Os numerais que indicam conjunto de elementos de quantidade exata são os coletivos. Bimestre é um período de 2 meses.
Centenário, um período de 100 anos. Decálogo, um conjunto de 10 leis. Decúria é um período de 10 anos. Dezena, conjunto de 10 coisas. Lustro, período de 5 anos. Milênio, período de 1000 anos. Milhar, conjunto de 1000 coisas. Novena, período de 9 dias. Quarentena, período de 40 dias. Quinquênio, período de 5 anos. Resma, 500 folhas de papel. Semestre, período de 6 meses. Triênio, período de 3 anos. Trinca, conjunto de 3 coisas. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome, relacionando-o a uma das 3 pessoas do discurso. As 3 pessoas do discurso são: primeira pessoa, eu, no singular, nós, no plural. Refere-se àquela que fala, ou emissor. A segunda pessoa do discurso é o tu, no singular, e o vós, no plural. Refere-se àquela com quem se fala, ou receptor. A terceira pessoa do discurso, ele, ela, no singular, eles, elas, no plural, refere-se àquela de quem se fala ou referente. Os pronomes são classificados em pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Os pronomes pessoais dividem-se em retos, onde exercem a função de sujeito da oração, e oblíquos, onde exercem a função de complemento do verbo, objeto direto e objeto indireto. São tônicos com preposição ou átonos sem preposição. Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os pronomes oblíquos, átonos, são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Os tônicos são mim, comigo, ti, contigo, si, ele, consigo, nós, conosco, vós, convosco, si, eles e consigo. Os pronomes de tratamento são usados no trato com as pessoas. Dependendo da pessoa a quem nos dirigimos, do seu cargo, idade, título, o tratamento será familiar ou cerimonioso. Vossa Alteza é um pronome de tratamento usado para príncipes e duques. Vossa Eminência é usado para cardeais. Vossa Excelência, usado para altas autoridades, presidente e oficiais. Vossa Magnificência, para reitores de universidades. Vossa Majestade, para reis e imperadores. Vossa Santidade, para o Papa. Vossa Senhoria, para tratamento cerimonioso. São também pronomes de tratamento o senhor, a senhora, a senhorita, dona, você. Os pronomes possessivos são os pronomes que indicam posse em relação às pessoas da fala. Meu, meus, teu, teus, seu, seus, nosso, nossos, vosso, vossos, seu, seus, minha, minhas, tua, tuas, sua, suas, nossa, nossas, vossa, vossas, sua, suas. Os pronomes demonstrativos indicam a posição dos seres designados em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço ou no tempo. Os pronomes demonstrativos são representados por este, esta, isto, estes e estas. Esse, essa, esses, essas. Aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas.
Os pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de modo vago, indefinido, impreciso. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. No caso de variáveis, temos algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, portanto, quanto, bastante, qualquer. Os invariáveis são alguém, ninguém, tudo, outrem, algo, quem, nada, cada, mais, menos e demais. Os pronomes relativos são aqueles que representam, numa segunda oração, alguma palavra que já apareceu na oração anterior. Os pronomes relativos estão divididos em variáveis e invariáveis. Os variáveis são o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto e quantos. Os invariáveis são que, quem, quando, como e onde. Verbo. Verbo é a palavra que indica ação, movimento, fenômenos da natureza, estado e mudança de estado. Ele flexiona-se em número, pessoa, modo e tempo. Em número, nós temos singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Em tempo, presente, passado e futuro. Os verbos estão agrupados em 3 conjugações: primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar: cantar, dançar, pular. A segunda conjugação são verbos terminados em er: beber, correr, entreter. A terceira conjugação são de verbos terminados em ir: partir, rir, abrir. O verbo sofre flexão de tempo e de modo. Os tempos situam o fato ou a ação verbal dentro de determinado momento. Pode estar em plena ocorrência, pode já ter ocorrido ou não. Essas 3 possibilidades básicas, mas não únicas, são presente, pretérito e futuro. O modo indica as diversas atitudes do falante com relação ao fato que enuncia. São 3 modos: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo é quando a atitude do falante é de certeza, precisão. O fato é ou foi uma realidade. Apresenta os tempos presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O subjuntivo expressa uma incerteza, dúvida, possibilidade, hipótese. Apresenta-se nos tempos presente, pretérito imperfeito e futuro. O modo imperativo é uma atitude do falante de forma que exprime ordem, desejo, vontade, solicitação. Apresenta os tempos imperativo afirmativo e imperativo negativo. Emprego dos tempos do indicativo. Presente do indicativo. É indicado para enunciar um fato momentâneo. Exemplo: estou feliz hoje. Para expressar um fato que ocorre com frequência. Exemplo: eu almoço todos os dias na casa de minha mãe. Ou na indicação de ações ou estados permanentes, verdades universais. A água é incolor, inodora, insípida. O pretérito perfeito
O pretérito imperfeito é usado para expressar um fato passado não concluído. Exemplos: nós comíamos pastel na feira. Eu cantava muito bem. O pretérito perfeito é usado na indicação de um fato passado, concluído. Exemplo: cantei, dancei, pulei, chorei, dormi. O pretérito mais que perfeito expressa um fato passado anterior a outro acontecimento passado. Exemplo: nós cantáramos no congresso de música. O futuro do presente é usado na indicação de um fato realizado num instante posterior ao que se fala. Exemplo: cantarei domingo no coro da igreja matriz. O futuro do pretérito é usado para expressar um acontecimento posterior a um outro acontecimento passado. Exemplo: compraria um carro se tivesse dinheiro. Emprego dos tempos do subjuntivo. Presente. É empregado para indicar um fato incerto ou duvidoso, muitas vezes ligados ao desejo, à suposição. Exemplo: duvido de que apurem os fatos, que surjam novos e honestos políticos. O pretérito imperfeito é empregado para indicar uma condição ou hipótese. Exemplo: se recebesse o prêmio, voltaria à universidade. E o futuro é empregado para indicar um fato hipotético, pode ou não acontecer. Quando você fizer o trabalho, será generosamente gratificado. Emprego do imperativo. Imperativo afirmativo. Não apresenta a primeira pessoa do singular, é formado pelo presente do indicativo e pelo presente do subjuntivo. O tu e o vós saem do presente do indicativo sem o S, o restante é cópia fiel do presente do subjuntivo. Por exemplo, ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. O imperativo negativo é formado através do presente do subjuntivo sem a primeira pessoa do singular. Não retira os S do tu e do vós. Por exemplo, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês.